Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas, vão pra cima. Primeiro vídeo aí que a gente grava, né, depois do pós-jogo, né, entre Botafogo e Palmeiras, né? Enfim, um jogo que a gente até já projetava aqui no canal a derrota, mas assim, dá o Botafogo ganhar, né? Esse que é o pior, né? Uma arbitragem muito ruim da Vila Cerda, né, em relação a erros, né? Assim, acho que o Davi até fazia um bom jogo, mas em lances capitais ele errou, né? Eu acho que foram dois lances assim, né? O pênalti não marcado pelo Botafogo e a não expulsão do Barbosa, né? O Barbosa ele deu uma joelhada proposital na cara, né, do Flávio Lopes. A gente tem que ser justo aqui também para falar sobre isso. O pessoal do Palmeiras até reclamou também de um lance do Gustavo Gomes, eu particularmente não achei, mas enfim, é interpretativo. Tem uma situação também envolvendo aí SAF, né, rapaziada? Grupos, né, que estão interessados no Botafogo, um grupo brasileiro, outro italiano, um outro grupo que ele seria do mundo árabe, enfim, né? Não vou falar, né, muito sobre esse tema até que a gente tenha situações concretas, né? Enfim, fato é que a situação continua na mesma, né? Eagle e Textor tentando se resolver, parece que existe um caminho para isso. Entretanto, se o Botafogo se enrolar, se o Textor se enrolar e continuar asfixiando financeiramente o Botafogo ele vai ter que tomar outro caminho, cara, né? Acho que o Textor ele é um cara que é muito importante, mas, né, se acontecer do Botafogo ter que buscar outras referências, né, enfim, ok, né, mas eu acho que as coisas podem se desenhar para resolução, tá certo? Bom, continuando, eu quero falar sobre o Alex Vinícius, né, zagueiro pela direita, já tá virando outra novela, assim como foi a novela do Dantas, né? Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, né? Primeiro contextualizando, né, o presidente do Atlético Goianiense comunicou ao Botafogo que só vai vender, que só vai negociar eu tô olhando muito para cá que eu tô vendo o Cruzeiro e Mirassol, tá? Só vai negociar o Alex Vinícius se o pagamento for feito à vista e com garantias, tá? A mesma situação basicamente se desenhou no Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino pediu exatamente a mesma coisa. O Michel Alves, né, que é o diretor executivo, ex-goleiro, né, diretor executivo do Novo Horizontino, para liberar o Dantas só à vista e com garantias. O que isso quer dizer, né? Primeiro de tudo, assim, eu acho que é direito do Atlético Goianiense, tá? Direito também do Novo Horizontino. Eu acho que se empaca a carreira, né, do jogador, né? Parece que o empresário do Alex está chateado com o Atlético Goianiense, mas ao mesmo tempo eu também me coloco no lugar do Atlético Goianiense e falo, caralho, eu vou perder um jogador importantíssimo no momento delicado na temporada que eu tô. É meu titular absoluto. Eu vou vender e não vou receber o valor, talvez? Então dá para entender os caras, né? Enfim, cada um com seus problemas, né? E o Botafogo, ele, se realmente tiver com esse problema, ele tem que ir para outro, buscar outro rápido, né? Agora chegou o momento que o Botafogo não pode ficar escolhendo muito, esperando muito. O Botafogo tem que buscar um zagueiro, é urgente. O Barbosa quase não jogou contra o Palmeiras porque ele estava passando mal, gente. Por muito pouco, o Botafogo não entrou em campo contra o Palmeiras com a zaga formada por Marçal e Marlon Freitas, ou Newton. Por muito pouco. Tá? Porque o Barbosa foi guerreiro pra caralho e entrou vomitando, né? Com uma virose fodida, assim, tá gripado. Né? E tomara que ele se recupere para quinta-feira, né? Essa informação aí que foi trazida pelo TF que procede, né? E assim, o que isso quer dizer? Mesmo diretorias que têm boa relação com o Botafogo e Atlético Goianiense têm boa relação. Botafogo e Novo Horizontino têm boa relação. Mas essa boa relação ela não está sendo suficiente para fazer o Botafogo ter ali uma situação ali de amolecerem para o Botafogo, de facilitarem para o Botafogo numa venda. O que significa que o Botafogo está ficando com uma fama no mercado. Uma fama por quê? Porque o Botafogo atrasa parcelas, porque o Botafogo atrasa pagamentos, porque o Botafogo some em relação a, tem que pagar tal fulano, tem que pagar a comissão do empresário, o Botafogo vai lá e não atende, né? Pô, tem que pagar 2 parcelas atrasadas com o time tal pela contratação do fulano.
o Botafogo está devendo e vai empurrando com a barriga, pelo fluxo de caixa, sei lá, enfim, é um método do Botafogo. FGTS de jogadores, Lucas Fernandes, Vitor Sá, jogadores da SAF, né? Não são jogadores antigos, né? Não são contratos do associativo. O Botafogo ele deixa de pagar, porque o cara tá indo embora. E tá errado, gente. E essa má fama vai fazendo as equipes endurecerem para venderem jogadores para o Botafogo. Certo? Será que os outros clubes são babacas ou o Botafogo está fazendo errado? Isso é importante se dizer. É importante separar as coisas, cara. Muita gratidão pelo que o Botafogo vem fazendo, pelo que o Textor vem fazendo, o trabalho do Tairo, a gestão esportiva, as melhoras, a estrutura, os títulos, não tem o que falar, tá? Mas nesse aspecto é importante a gente enfatizar que as coisas estão indo mal, certo? Continuando. Vamos ver a agilização ele do Cris Ramos, né? Quanto à inscrição dele para ele poder jogar no fim de semana contra o Juventude. Seria muito importante que ele pudesse fazer essa estreia, né? E tem a situação também do Arthur Cabral, né, cara, que se machucou. Eu tô bem preocupado por essa partida contra a LDU, cara. Bem preocupado. O Botafogo fisicamente está tendo muitos problemas. E a gente fala aqui também a respeito do Vitinho e a respeito do Jefinho, tá legal? Primeiro vamos falar dos jogadores aqui da pré-lista de convocados da seleção brasileira. 3 jogadores, pelo que a gente saiba, pode ter mais, estão na lista, na pré-lista de Ancelotti, que será convocada. O Ancelotti vai anunciar os 23 convocados para a seleção brasileira para jogos contra Chile e Bolívia na próxima segunda-feira, daqui 6, 7 dias. Lateral esquerdo, Alex Telles, o volante Danilo, recém-contratado, e o lateral direito, Vitinho, né? Tão criticado, execrado aqui por torcedores, está aí, ó, né? Pré-convocado para a seleção brasileira. Temos aí também a situação envolvendo o Cuiabano, que ele pode ser uma alternativa para voltar na quinta-feira, isso é uma ótima notícia, beleza? Já o Caio Pantaleão fora de combate. E agora a gente fala do Jefinho, né, cara? O Botafogo está sofrendo com pontas, né? A ausência de jogadores agudos que resolvam a situação do Botafogo, ela está fazendo o Botafogo ter que matar o futebol do Montoro e isolá-lo na ponta esquerda. O Arthur não vem rendendo o que se espera, né? Até faz uns gols, até entrega alguns números, mas, enfim, acho pouco para aquilo que poderia estar fazendo, né? O Nathan Fernandes, né, sem comentários. O Matheus Martins voltando agora, eu acho que ele é até incisivo, mas erra muito também. Enfim. O Botafogo está vivendo essa carência, né, de jogadores que atuam pelo lado do campo, jogadores que atuam na ponta e conseguem quebrar a linha com 1 para 1, conseguem entortar o marcador, conseguem afundar o campo, né? E o melhor jogador do Botafogo hoje, tecnicamente, com essas características, chama-se Jefinho. Isso é um fato. Basta ele querer, né? A gente sabe de todos os problemas que o Jefinho teve aí desde que ele voltou ao Botafogo. E ninguém desaprende a jogar bola, gente. A gente se lembra muito bem, né? E eu acho que a gente teve a memória refrescada com o ótimo jogo que o Jefinho fez entrando no segundo tempo contra o Palmeiras, bagunçando, criando oportunidades. Jefinho colocou fogo no jogo. Se o Botafogo teve alguma possibilidade de empatar aquela partida, foi graças ao Jefinho, né? Estragada mais uma vez pelo Tuco Correia, que errou 2 possibilidades de jogada. Vou ser justo aqui com o Santiago Rodrigues, cara, que o Santiago Rodrigues fez um ótimo primeiro tempo. Colocou, inclusive, tanto o Ponte quanto o Tuco Correia na cara do gol, eles perderam. Eram 2 assistências para ele. Mas aí no segundo tempo, não sei o que acontece, cara. O Santiago Rodrigues, ele vai acertando. Quando ele erra a primeira, cara, parece que ele entra num baixo astral. Parece que ele fica emocionalmente frágil e ele começa a errar tudo de novo. Tanto é que mesmo fazendo um ótimo primeiro tempo, ele errou tanto em pouco tempo no segundo tempo que ele saiu vaiado, né, pela falta de paciência da torcida com ele, que eu acho até justa. Mas enfim, continuando, o Jefinho hoje, ele é o melhor ponta, ele é o melhor jogador de 1 para 1 do Botafogo, e isso, ao meu ver, é absolutamente inegável, né? Jefinho voltou, teve problemas disciplinares, não foram poucos,
tá? Teve problemas com o Arthur Jorge, teve problemas com o Renato Paiva, e quero eu que esses problemas não se repitam com o David, correto? Teve lesões, algumas acho que até é responsabilidade dele, outras não foram responsabilidade dele. E agora parece que ele tá bem, né? Voltou a jogar, teve infecção no joelho, né? E assim, com rodagem, com minutagem, adaptado, bem para jogar, cara, ninguém desaprende a jogar bola. O Jefinho chegou a jogar bem por um período no Lyon, no Campeonato Francês, né? Torcida do Lyon, mesmo carinho que a torcida do Lyon tem pelo Almada, não estou comparando o nível dos dois, mas estou falando o seguinte, uma equipe que atua no Campeonato Francês, o mesmo carinho que a torcida do Lyon tem pelo Almada, é um carinho parecido que eles têm pelo Jefinho, entendendo que, obviamente, ele não era titular, mas ele era um jogador que colocava fogo no jogo, marcou alguns golzinhos, né? Entendendo como um bom jogador. Só que quando ele volta, eu acho que ele se perde em aspectos disciplinares. Retomando essa situação, o Jefinho tem condição de ser titular do Botafogo, cara. Para mim, o Jefinho tem que entrar na ponta esquerda, que é onde ele rende, que é onde ele sabe jogar, que é onde ele é liso, né? O Montoro tem a oportunidade de jogar com um pouco mais de liberdade. A ponta direita aí pode ser o Arthur, não sei, enfim, né? O que se tem. Mas eu acho que o Jefinho, cara, estando bem, estando em condições, tem que jogar. Tem que jogar, né? Eu acho que o David percebeu isso contra o Palmeiras. É isso. Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.